no livro de Reis, capítulo 22, eu vou ler a partir do verso 1. E estiveram quietos 3 anos, não havendo guerra entre a Síria e Israel. Porém, no 3º ano, sucedeu que Josafá, rei de Judá, desceu para avistar-se com o rei de Israel. E o rei de Israel disse aos seus servos: Não sabeis vós que Ramote Gileade é nossa? E nós estamos quietos sem tomar da mão do rei da Síria? Perguntou Josafá: Irás tu comigo a peleja de Ramote Gileade? E disse Josafá ao rei de Israel: Serei como tu, e o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, até quase 400 homens, e disse-lhes: Irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque o Senhor a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor ao qual possamos consultar? Então o rei de Israel a Josafá. Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas só o mal. E este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze-me depressa Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, entraram assentados cada um no seu trono, vestido com trajes reais, na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Queimá, fez para si uns chifres de ferro, e disse: Assim diz o Senhor: Com estes ferirás aos sírios, até o todos os consumir. E todos os profetas profetizaram assim, dizendo: Sobe a Ramote Gileade, e triunfarás, porque o Senhor entregará na mão do rei. E o mensageiro do rei, que foi chamar Micaías, falou-lhe dizendo: Vês aqui que as palavras dos profetas a uma voz predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala bem. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isto falarei. E vindo ele ao rei, e o rei lhe disse: Micaías, iremos a Ramote Gileade à peleja, ou deixaremos de ir? E ele lhe disse: Sobe, e serás bem-sucedido, porque o Senhor a entregará na mão do rei. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjugarei, que não me fales, senão a verdade, em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas, que não tem pastor. E disse o Senhor: Este não tem Senhor. Torne a cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que nunca profetizará de mim o que é bom, senão o que é mal? Então ele lhe disse: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Viu o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, à mão direita e à sua esquerda. E aí vai seguindo a história do rei Josafá. Queria conversar um pouquinho com você a respeito de vitória. Diante das lutas e das dificuldades que nós temos no nosso dia, como nós podemos alcançar vitória? A vida é um cenário de grandes perigos. Viver é lutar. O poeta diz que a vida é uma luta e que os fracos abate e os fortes só sabe exaltar. Você talvez esteja passando por lutas. Algumas delas são maiores que as suas forças. Você sabe que pode fazer, o que você pode fazer? As circunstâncias são desesperadoras. Toda a lógica está contra você. As pessoas não acreditam numa vitória. Oração é a chave da vitória. Oramos com mais frequências e mais fervor quando estamos passando por tribulação. As provas não vêm para nos destruir, mas vêm para que nós possamos dobrar o nosso joelho. Oração
Quando devemos orar? Quando o inimigo nos ataca. Quando devemos orar? Quando estamos com medo. Quando devemos orar? Quando não sabemos mais o que fazer. A história de Josafá, se você seguir toda a história, você vai acompanhar isso. E como devemos orar? Devemos orar com jejuns. Quem jejua tem pressa. Quem jejua está dizendo que tem algo mais urgente e mais apetitoso que o alimento. Devemos orar em conjunto. A nação de Israel orou. O rei não orou sozinho. Ele convocou o povo. As pessoas vinham de outras cidades para buscar a face de Deus. Oração, a chave da vitória. Essa é a mensagem de hoje, aqui na Rádio Tuba Ativa FM. Na semana a gente segue com a mensagem e aí você vai compreendendo melhor. Deus abençoe a sua vida. Segue a programação.